Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, agradecidos, Pai, pela Tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Nós Te louvamos, Pai, e agradecemos pela Tua bondade para conosco o tempo todo. Agora suplicamos pelos nossos irmãos, abençoa os que estão conosco, Senhor, na audiência, abençoa os nossos seguidores e amigos. Toma em tuas santas mãos cada vida, guardando a tua igreja na cidade e no interior. Amado Senhor, nos dá graça e recompensa com a bênção dos céus, ó Deus, todos os teus servos que trabalham, ó Deus, na tua obra e os que ajudam, meu Senhor, nas nossas atividades. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 586, ano 13. E nós vamos meditar na palavra do Senhor, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 17. Aqui nós temos uma palavra para o nosso coração. É bom, meus amados, quando a gente busca o conhecimento da palavra de Deus e é confortado. Muitas vezes podemos ser confrontados também. A palavra reprovando nosso pensamento, nossa atitude, às vezes nossa indiferença, nossa frieza. Mas aqui você vai ter o benefício da orientação. 1 Pedro 3, 8 a 17. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se for a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Aleluia! Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Querido Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, Senhor, e agora, ó Deus, se conosco, nos dá a Tua direção, nos ensina, Senhor, a buscar
e está na tua dependência. Pai bendito, Senhor maravilhoso e forte, olha para nós. Tu és o Todo-Poderoso e nós necessitamos da tua ajuda, do teu poder. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o Senhor. Meus amados irmãos, nós temos a palavra para nossa orientação. Somos gentios, criados sem nenhuma instrução no que diz respeito à palavra de Deus, à lei de Moisés, os preceitos e princípios do Evangelho e também do Antigo Testamento. Mas à medida que nós confessamos a Cristo e nos integramos à Igreja de Jesus, então muda alguma coisa e nós podemos e devemos continuar. Esse texto, 1 Pedro 3, 8 a 17, o último versículo que a gente leu, diz, meus amados irmãos, claramente que haveria esta necessidade, esta possibilidade, ou quem sabe, até de fato uma necessidade, fazer parte, uma coisa que ia fazer parte da nossa história. Estas provações, estas experiências que de alguma forma traz aí um sofrimento, uma posição que a gente muitas vezes não almeja. E o apóstolo de Jesus Cristo estava ministrando para a igreja, falando sobre a questão antiga, o testemunho antigo, a simplicidade necessária. E ele fala sobre Abraão, ele fala sobre os maridos de modo geral no tratamento com suas esposas. E aqui no versículo 8, onde começamos, ele diz, finalmente, sede todos vós de um mesmo sentimento. Não é fácil porque a nossa compreensão em relação a muitas coisas é geralmente diferente. E se eu tenho compreensão diferente de você em relação ao mesmo tema, então o posicionamento pode ser diferente. E o apóstolo de Jesus diz, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Mas aí ele vai expor o que é que ele pensa a respeito da igreja. Ele diz, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Se nós temos estas qualidades, se nós nos tornamos compassivos, portanto, amantes da compaixão, se nós amamos os irmãos, se a gente demonstra esta compaixão, amando os irmãos, aqueles que têm problema, aqueles que criam problema, aqueles que, na verdade, não estão conforme o Evangelho. Se a gente consegue amar essas pessoas, imagina se a gente tem acesso e condição de convivência com quem não tem essas dúvidas, estes problemas todos. Então ele fala aqui sobre esta convivência. Finalmente todos têm o mesmo sentimento, sendo compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Isso é um amor generalizado, um amor que você sempre vai fazer alguma coisa visando o bem do outro. No versículo seguinte ele diz, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Tem pessoas que têm facilidade de devolver esse tipo de moeda. Alguém me fez o mal, eu vou me vingar, eu vou fazer de volta, ele vai sentir. Alguém me injuriou, eu vou pegar ele vai sentir.
Então isso faz um mal enorme a quem tem esse cultivo de vingança, essa vingança de imediata, esta coisa que ele, antes de ver o resultado do seu trabalho, ele já vai tentar responder de uma forma também negativa, não tornando mal por mal, injúria por injúria. Antes, pelo contrário, fazendo bem, sabendo que para isto fostes chamados para que por herança alcanceis a bênção. É uma chamada maravilhosa, porque houve o convite, foi correspondido, teve aceitação, e agora a gente tem realmente como se tornar parte desta gloriosa esperança que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conclui o segundo versículo dizendo: sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, uma bênção espiritual contida na palavra do Senhor, contida ali na instrução que normatiza a Igreja de Jesus entre as atividades humanas. Outra coisa importante aqui no versículo 10, ele diz: porque quem quer amar a vida e ver bons dias, refreia a sua língua do mal. Não tem coisa pior do que uma linguagem inflamada que denuncia, não existe nada pior. Porque à medida que você faz isto, você até se apequena. Quando alguém faz isto, se apequena, chega a se tornar pequeno, porque o problema tende a crescer e a pessoa decresce. No versículo 10, ele aqui falando sobre estas coisas maravilhosas acontecendo, diz: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal. Refreia a sua língua do mal. Evite que os seus lábios falem o engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Aparte-se do mal, faça o bem. Busque a paz e siga a paz. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 12, é uma mensagem gloriosa, porque ele vai realmente colocar o Senhor na sua condição. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Os seus ouvidos atentos às orações dos seus servos, em todo o percurso, em todo lugar. Os seus olhos fixos no Senhor e o Senhor com os olhos fixos em nós. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. O rosto do Senhor é, entretanto, contrário aos que fazem a obra de Deus, não pode se envolver nisto. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, e os que fazem a obra de Deus não podem praticar nada que contrarie esse olhar. É importantíssimo estar consciente. Os ouvidos do Senhor estão atentos às orações,
mas o rosto do Senhor é contrário àqueles que fazem o mal. Mas eu fui injustiçado, e você paga injustiça com injustiça? Não é aprendiz. O aprendiz de Deus não faz o mal. Aqui, no versículo 13, ele diz: E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Quem é que vai fazer mal a você se você só faz o bem? Existe a possibilidade. Existe e afirma o texto. O texto afirma isto. Qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas há possibilidade na sequência. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais, não estejais assustado, com medo, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de provação vai ser superior à graça que você recebeu. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações, exaltai sempre o nome do Senhor. Exaltai, servindo, bendizendo, trabalhando, testificando. Santificai o Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir alguma explicação sobre a vossa fé. Por que você é crente? Por que você crê? Por que você sempre preparado para responder com amor, responder amorosamente esta palavra, não sendo descuidado, mas estando preparado para responder. Aqui ele continua e diz: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Cada discípulo, cada um naquela experiência, naquele condicionamento espiritual para aprender e crescer na graça, todos têm o benefício. Todos têm o benefício. O versículo 16 diz: tendo uma boa consciência. Consciência, ela pode ser danificada, modificada e até arruinada. Mas é necessário que a gente tenha uma boa consciência. Tendo uma boa consciência para os que estão presentes, para os que fazem parte, tendo uma boa consciência para aqueles naquele contexto do serviço. Olha a sequência, a continuação. Para que naquilo que fala o mal, mas não tem no versículo 13 aquela clássica pergunta: quem vos fará o mal se fordes zelosos? Se vocês são zelosos do bem, quem vai fazer o mal? Está aqui a possibilidade de você sofrer injustiça. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores,
fiquem confusos, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, do vosso bom nome, pensando como responder, tendo uma palavra, estando preparado para responder com mansidão. A nossa esperança é continuar fazendo a obra de Deus e assim qualificados, estando conscientes desta grandeza que é a obra de Deus. Antes, santificai o Senhor em vossos corações. Antes, santificai o Senhor em vossos corações. Como? Tendo uma boa consciência. E algum problema, alguma denúncia, algum comentário nocivo, negativo, é da natureza dos remidos suportar. O versículo 17 diz: porque é melhor que padeçais fazendo bem, sendo esta a vontade de Deus, do que padecer fazendo mal. Meus queridos irmãos, somos encorajados por Deus a continuar. Você é encorajado, nós somos aqui encorajados a continuar. Continuar nos mesmos princípios, continuar na mesma palavra, continuar na mesma consciência e esperança. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, dando graça, alegria, fazendo maravilhas, usando cada um de vós, cada um de nós, nossa condição física, nossa condição espiritual, nossa condição material, nossos muitos motivos de vida, missão, serviço e continuação. Vamos perseverar. Continue, meu irmão, continue. Tem problema? Vai ter. Se não tem, se já tem, vai sair, vai vencer. Se não tem, vai surgir, mas continue. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Nós vamos suplicar a bênção do nosso Senhor. Hoje, a nossa oração é por um casal especial da nossa congregação na terceira etapa. Orar pela Rafaela, orar pelo Júnior, orar pelo José. Um casal já com seu filhinho, que Deus tem abençoado e há de abençoar. Vamos orar por eles. É uma bênção. Eu estou na vida desses queridos irmãos há muitos anos. Antes do namoro, do noivado, do casamento. E vamos continuar na condição de igreja, na condição de servos do Senhor, intercedendo. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação. Obrigado, meu Pai, por estarmos identificados contigo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos e amigos, pelos nossos seguidores. Obrigado pelos nossos servidores, aqueles, meu Senhor, que tu comprou, ungiu, ó Deus, manifestou a tua graça nestas vidas, Pai, e tem manifestado ao mundo, mediante, meu Senhor, as necessidades da tua igreja, mediante a tua bondade para conosco. Pai bendito, Senhor da glória, atende, Pai, as nossas petições. Ouve, Senhor do alto da glória, a nossa oração, o nosso clamor. No nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.